Olá, senhores. Nesta aula de manejo de florestas plantadas, iremos ver a aplicação do modelo de clutter, tá? Eu deixei aqui, então, para vocês um desafio que eu também irei fazer uma espécie de um tutorial, um acompanhamento com vocês aqui, para apoiar vocês no entendimento desse desafio, tá? Então, aqui a leitura do desafio. Essa prática aqui, chamado desafio modelo de clutter, ela então tem por objetivo aprender como trabalhar com modelo de crescimento e produção de densidade variável de clutter, tá? Requisitos dessa atividade. Nós iremos aprender como calcular as variáveis dependentes e independentes empregadas no sistema de equação do modelo de clutter. Iremos realizar o ajuste do modelo de clutter pelo método dos mínimos quadrados ordinários, ou Ordinary Least Squares, tá? E resolução do sistema de equações. E também avaliar a qualidade do ajuste para essa técnica de ajuste. Além disso, a partir dos coeficientes ajustados pela técnica de regressão em dois estágios, Two-Stage Least Squares, aplicaremos o modelo de clutter e avaliaremos também a qualidade das prognoses para área basal futuro e volume futuro. Então, área basal futuro e volume futuro para as duas técnicas de regressão e modelagem, tá? Antes de irmos para a nossa planilha de dados, eu gostaria que vocês entendessem uma questão. Quando nós fazemos a avaliação, como fazemos o ajuste de um modelo de crescimento e produção, nós temos um histórico de inventários florestais para aqueles projetos florestais bastante longo, e nós temos então a coleta de dados em parcelas permanentes em diversas idades. E as informações que nós coletamos básicas aí para ajuste de um modelo do tipo de densidade variável como de clutter, aqui nós temos em várias idades, então tem idade 1 e idade 2, mas nós temos a área basal, que é a somatória das áreas seccionais transversais, geralmente é dado por parcela. Então todos esses dados aqui são por parcela, tá? Então nós temos em várias idades, nós sempre temos a repetição. Então eu tenho a variável área basal 1 na idade 1, área basal 2 na idade 2. E o índice de sítio, eu já tenho a classificação de sítio para aquela parcela também. Já foi feita a técnica de classificação de sítios. E eu já tenho calculado o valor de S. Então eu tenho idade 1, área basal 1, idade 2, área basal 2, índice de sítio e volume 2, que seria o volume futuro. Então, quando nós vamos fazer a prognose da produção, nós já temos esse ajuste, nós temos esse banco de dados referente a esses tipos de povoamentos, a esse manejo específico, e a partir disso nós poderemos, por exemplo, fazer as estimativas para outras áreas, né? Para prognose da produção. Então, imagina o seguinte, a gente tem os dados, a gente ajusta e valida um modelo de clutter, e a partir desses sistemas de modelagem ajustada, eu consigo fazer prognose da produção. Aqui eu tenho um exemplo de um talhão 1, talhão 2, talhão 3. Então, aqui idade 1, 2 anos, idade 1, 4 anos, idade 1, 6 anos. Eu tenho vários talhões aqui, num determinado momento, e eu quero saber, para esses talhões, quanto eles terão de área basal e volume futuro numa idade próxima à colheita, por exemplo, né? Então, eu tenho um povoamento aos 2 anos, eu tenho um volume naquela idade, uma área basal naquela idade, um índice de sítio naquela idade. Eu tenho um outro talhão com idade 4 e os valores correspondentes de área basal, índice de sítio, volume, idade 3 e tal. Eu quero projetar, fazer a prognose de todos esses talhões
para uma idade específica, vamos supor aqui da idade de 2025, para saber quanto de madeira eu terei disponível para colheita naquela época, tá? Para que eu possa fazer esse tipo de previsão, eu já tenho, então, um modelo de clutter ajustado para esse projeto. Então, essa é a primeira coisa que é importante nós entendermos, tá? Então, entendendo isso, nós agora podemos partir para essa parte aqui, tá? Nosso único foco aqui, então, é observar os dados e ver a questão de um ajuste do modelo de clutter, tá? Essa parte prognóstica estimativa para outras áreas fica para uma situação real, tá? Aqui nós iremos ver aquilo que é o mais complicado, que é a questão de ajuste, né, desse modelo. Nós já vimos como fazer ajuste e validação de classificação de sítio. Agora vamos ver aqui um modelo de crescimento e produção de densidade variável, que é o modelo de clutter, tá? Então vamos lá. Vocês terão acesso aí então a uma planilha de dados. Nessa planilha de dados, basicamente vocês têm aqui, parece bagunçado, mas não vocês vão entender. Então vocês terão uma planilha de dados. Nessa planilha de dados nós temos um conjunto de informações aqui, tá? Nessa planilha então nós temos parcela. Então perceba que eu tenho a mesma parcela. Eu tenho idade 1 e idade 2. Então eu tive 1, 2, que é a mesma, né? 1, 2, 3, 4 remedições dessa parcela, portanto eu tenho 3 momentos de comparação. Da idade 1, 26 meses, à idade 2, 38 meses, de 38 meses a 51 meses, 51 meses a 63 meses. Tá? Esses dados são de povoamentos, geralmente povoamentos de eucalipto para a produção de volume total, né? Seria lenha, celulose, etc. Então, nós temos aí. E aí nós temos G1, que refere-se à idade 1, área basal, metros quadrados por hectare. G2, refere-se à idade 2, área basal por hectare. V2, que refere-se à idade 2. E o índice de sítio, que é independente da idade, como vocês aprenderam. E aí segue, eu tenho parcela 2, a mesma questão, e inúmeras parcelas remedidas aqui, tá? Dezenas de parcelas, 35 parcelas aqui com esses dados. Então esse é o formato, tá? Para trabalhar com modelos de crescimento e produção de densidade variável. Aqui, na sequência, vocês têm a visão, então, do sistema de equações, como foi demonstrado na aula teórica, de clutter. Tendo aqui o sistema de equações, em que eu tenho a prognose do volume, a prognose de área basal, tá? Esse log, na verdade, é um logaritmo neperiano aqui no Excel, que é o LN, tá? Todo log aqui é um logaritmo neperiano. E nós temos aqui, então, o modelo de volume futuro e o modelo de área basal futura, mas os dois em conjunto aqui. Ao resolver esse sistema de equações, eu tenho essa forma de ajuste do modelo de clutter aqui, em um único momento, considerando então a técnica chamada de mínimos quadrados ordinários, ou Ordinary Least Squares, por isso que está aqui Clutter OLS. E aí perceba o seguinte, nós temos aqui embaixo a tradução desse sistema de equações na planilha, tá? Então nós temos aqui o nome dessa técnica, que é mínimos quadrados ordinários, e aqui eu vou ter beta 0, beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, beta 5, que refere-se então ao ajuste, tá? Beta 0,
beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, beta 5 e o intercepto é o beta 0 ali. Só que nós temos um sistema de equações aqui, né? Quem é Y2 aqui é a prognose do volume. Então percebam, a forma de ajuste eu tenho a variável dependente, o volume futuro. E no sistema de equações eu tenho como variáveis dependentes o volume futuro e a área basal futura. Tá? Então eu posso fazer a prognose da produção utilizando essas equações, esse sistema de equações. Beleza. Mas e agora, professor? Como é que eu faço para ajustar, para trabalhar esses dados aqui, né? Como eu vou fazer? Então vamos lá. Primeira coisa, pela técnica OLS, é a forma de ajuste. Então nós vamos fazer uso desse sistema de ajuste aqui. Para fazer esse ajuste, vou até trazer aqui para cima, nós temos aqui então as variáveis. Perceba o seguinte, eu tenho sempre a variável dependente, que aqui é y2, que eu chamei, né? Eu tenho então x1, vou colocar aqui centralizado para todo mundo, negrito. Tá, então eu tenho aqui x1, x2, x3, x4 e x5. Quem é y2 já vou colocar aqui, é ln de V2. Quem é x1 é o índice de sítio. Quem é x2? x2 é o inverso da idade 2. Quem é x3? É a idade 1 sobre a idade 2 vezes ln de G1. x4 é 1 menos a idade 1 sobre a idade 2 e quem é x5 é o sítio vezes 1 menos a idade 1 sobre a idade 2. Então, a variável dependente, variáveis independentes. Então, a gente precisa trabalhar esses dados. Primeira coisa é logaritmo, então, do volume futuro, tá? Isso aqui é igual ao índice de sítio, fica igual. Esse aqui é igual a 1 sobre a idade 2. Esse aqui é idade 1 sobre idade 2, que multiplica ln de G1. Esse aqui é 1 menos a idade 1 sobre a idade 2. E esse aqui é o nosso índice de sítio, que multiplica 1 menos idade 1 sobre idade 2. Calculo para cada uma das situações. Então, tem aqui as variáveis necessárias para fazer a minha regressão. Já vou deixar aqui também a outra variável aqui dependente, que é y1, tá? Vou deixar ela no jeito aqui também. y1 que é igual, ln de G2 é igual ln
G2. Beleza. Então temos aqui os dados. Agora vamos para a regressão. Então, mínimos quadrados ordinários, nós vamos usar aqui o próprio Excel, tá? Para calcular todos esses coeficientes aqui, que são os coeficientes necessários, então, para as estimativas. Então, vamos lá em dados, análise de dados, regressão, variável dependente, logaritmo do volume, variáveis independentes x1 até o x5. Nós selecionamos a primeira linha, é rótulo, nível de confiança 95%. Nós vamos colocar aqui uma nova planilha, a resposta da regressão. Vou colocar assim, reg, underline, clutter, OLS, tá? Ok. Então, eu fiz a regressão pelos mínimos quadrados ordinários aqui. E eu tenho aqui, então, beta 0, beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, beta 5. Vou copiar esses valores aqui. Venho aqui de volta na minha planilha de dados. E vou colar esses valores aqui. Opa! Então, nós já temos aqui os nossos coeficientes. Então, eu já tenho as equações. Quando eu ajusto os coeficientes, eu passo agora a ter equações. E a partir de equações, eu consigo estimar valores, fazer prognoses, estimar as minhas variáveis dependentes. Tem um outro detalhe aqui que é importante. Ao resolver os sistemas de equações, isolando e passando as variáveis, então resolvendo esse sistema de equações, percebam aqui que o modelo de clutter tem aqui um chamado A1 e A2, né? Que seriam outros coeficientes. Se eu fizesse duas regressões, eu teria então os coeficientes de volume futuro e de área basal futura, né? E aqui eu juntei tudo numa equação só. Então são três equações diferentes. Mas elas estão relacionadas, uma dentro da outra me dá isso daqui. Então, resolvendo esse sistema de equações, a gente chega à conclusão que A1, coeficiente A1, é o mesmo que B4 sobre B3, tá? Beta 4 dividido por beta 3. E B5, A2 é igual a B5 dividido por beta 3. Então, eu tenho aqui a forma de estimativas para a área basal futura. Então, para mim fazer as estimativas aqui de área basal futura, basta montar a equação. Como é que eu vou fazer isso? Área basal futura é igual variável dependente aqui, ó, idade 1 sobre idade 2 vezes área basal é quem? É o nosso x3, não é? Então, é o nosso x3 mais que coeficiente A1, F4 para travar essa linha, tá? E esse coeficiente ele multiplica quem? Ele multiplica 1 menos idade 1 sobre idade 2. 1 menos idade 1 sobre idade 2 é o quê? x4 mais A2 F4 que multiplica quem? x5. Aqui tem um S a mais, mas é A2 que multiplica 1 menos idade 1 sobre idade 2 vezes o índice de sítio, que é o nosso x5. A ordem dos fatores não altera o produto. Ok? Enter.
posso fazer as estimativas para todas as parcelas. Detalhe, pô, mas não está batendo, né? A área basal aqui não tem nada a ver, né? A área basal futura não tem nada a ver. Porque tem um problema com a nossa equação aqui, né? Eu montei tudo que está aqui ao lado direito, né? Da minha equação. Só que G2, não, G2 é log de G2. Isso aqui é a resposta de log de G2. Quando eu passo o log ou logaritmo para o outro lado, ele vira o quê? Ele vira uma exponencial. Então, eu tenho que colocar aqui exp, abre parênteses, fecha parênteses, daquilo ali. Tá? Então, beleza. Agora eu tenho minhas estimativas. Vamos ver como é que estão as estimativas para a área basal futura. Vamos montar aqui, então, o erro. Vamos verificar o erro. Eu tenho aqui, então, área basal futura menos... Aliás, vamos colocar a estimativa dela primeiro. Então, estimativa da área basal futura menos, que é o valor estimado, menos o valor real, dividido pelo valor estimado. Tá? Então, aqui já em porcentagem, 16%, 16% a menos. Né? Essa estimativa errou em 16% a menos, 8,20, e foi ali, o valor real era 9,8. E aí segue para todos os valores. Eu posso verificar isso em um gráfico, tá? E aqui um problema, né? Aqui um problema em que a área basal futura, ela tem, então, uma tendência aqui. As minhas estimativas estão tendo uma tendência aqui, né? Que tendência é essa? Estou tendendo a estimar menos os valores de área basal futura. Tá? Mas antes de entrar nesse detalhe, vamos ver aqui então as estimativas para volume futuro. Tá? Então agora vamos aplicar a equação do volume, tá? Que é essa equação aqui. Então nós vamos já vamos colocar exponencial para o outro lado, né? Log passa para lá, vira exponencial, e aqui dentro nós vamos colocar o restante da equação. Então, beta 0, que é o intercepto, F4 para travar, mais beta 1, F4, que multiplica quem? X1, mais beta 2, F4, que multiplica quem? X2, mais quem? Beta 3, que multiplica quem? Ln de G2, que é o que nós estimamos aqui anteriormente. Então, ele vai multiplicar Ln de G2. Ok. Replico então, faço as estimativas para todas as parcelas e aqui vamos ver de novo o erro. Então, estimado menos real dividido pelo valor real. E aqui nós temos então os erros das estimativas. Vamos ver como é que ficou. Perceba uma coisa. As nossas estimativas, eu tenho aqui plotado então o erro, os erros, tá, em porcentagem contra
a variável estimada. Esse é o padrão de verificação de técnica de ajuste e regressão. Tá? Nós temos aqui um outlier, uma parcela com algum problema, algum dado aí com problema. Mas, de maneira geral, a prognose, que é prognose e estimativa futura, do volume, utilizando o modelo de clutter, tá ótima. Tá? Não tem uma tendência muito boa, consigo fazer estimativas da prognose do volume futuro das parcelas. Tá? Claro, eu tenho que validar essa equação para dados que não foram usados no ajuste, como aprendemos em relação isométrica e equação de volume. Mas esse é um outro passo. No entanto, percebam que essa técnica para o modelo de clutter não me permite boas estimativas confiáveis da prognose. Professor, como assim você está usando os dados da prognose da área basal futura dentro do modelo futuro e eu tenho boas estimativas de volume? Sim, mas se o meu objetivo é saber a área basal futura, essa variável de interesse, não tenho boas estimativas. Eu estou sempre subestimando. Em geral, eu estou, na maioria das vezes, subestimando a área basal. Isso acontece porque eu fiz, então, um ajuste para a função de produção aqui, né? Para a função de volume. Tá? Mesmo que esteja resolvido o sistema de equações, acontece esse viés. Então a gente pode caracterizar aqui, nesse caso, que o mínimos quadrados ordinários permite a prognose, tá? Do volume futuro, mas não traz as estimativas confiáveis aqui para a área basal futura. Tá? E aí? Mas o sistema de prognose não deveria fazer as estimativas com qualidade para a área basal futura, volume futuro? Sim, deveriam. E como é que a gente pode alcançar isso? Bom, primeiro, isso aqui, se o meu objetivo é produção, volume por hectare, que é o que vale, quanto vale de madeira e quanto eu vou ter de madeira, tá ótimo. Esse modelo aqui nos atende. O modelo de clutter está ajustado e pelo mínimos quadrados ordinários conseguir fazer a estimativa de produção futura. Tá? Aqui é só um step do meu objetivo principal. Tá? Mas ainda assim eu quero ter, na minha empresa eu quero ter a área basal, uma informação importante que eu tenho que fazer a prognose, etc. E tal. O que nós teremos que fazer, e aqui vem a planilha seguinte, é então utilizar a técnica de ajuste chamada de Two-Stage Least Squares, ou regressão em dois estágios. Tá? A regressão em dois estágios, ela tem que ser feita em software específico, como foi dito na aula teórica. Nós podemos fazer isso lá no GRETL, que é um software de economia. Podemos fazer isso no R com um pacote, por exemplo, System Fit. Tá. Temos aqui os mesmos dados, percebam. Os mesmos dados, o mesmo sistema de equação aqui e tal. Só que aqui eu não precisaria dessa forma de ajuste, tá? Na regressão em dois estágios, eu monto esses dois sistemas de equações, tá? Dentro da estrutura e faço a regressão simultânea. É uma regressão de equações simultânea. A regressão acontece ao mesmo tempo. E aí, eu tenho aqui então a técnica Two-Stage Least Squares. Aqui eu tenho x3, que era aquele x3 lá. Tá? Esse x3 aqui, por isso que ficou igual. Mas aqui é o seguinte, perceba que eu tenho aqui a variável x3, eu tenho a variável x4 aqui, que é a mesma aqui, ó. Eu tenho a variável x5 aqui, que é a mesma aqui. E eu tenho, então, os coeficientes, tá? x3 não tem coeficiente nenhum, por isso que aqui está como 1. A1 é o coeficiente para a área basal, tá? Em relação a x4. Está aqui o coeficiente estimado e aqui para A2. Então, essa é os coeficientes para a estimativa de área basal futura e esses são os coeficientes para a estimativa de volume futuro. Então, tem aqui o beta 0, beta 1, beta 2 e beta 3. Beta 0, beta 1, beta 2 e beta 3. Então,
ao empregar-se o software específico e disponibilizar esses dados para o software, ele faz o ajuste simultâneo das duas equações. E esses são os coeficientes, tá, estimados para essas duas equações. Nesse exercício, nessa atividade, então perceba o seguinte: calcular as variáveis dependente e independente do modelo de cluster. Fizemos. Realizar ajuste do modelo de cluster pelo método mínimos quadrados ordinários de resolução dos sistemas de equações. Fizemos. Avaliar a qualidade de ajuste para a área basal futura e volume futuro. Fizemos. Percebemos que a área basal futura não traz boas estimativas. A partir dos coeficientes ajustados pelo método de regressão em 2 estágios, two stage least squares, aplicar o modelo de cluster e avaliar a qualidade de ajuste para a área basal futura e volume futuro. Então vamos lá. Vamos aplicar de novo os modelos aqui com base nos parâmetros, nos coeficientes já ajustados. Mesma equação, tá? Mesma equação aqui com os nossos coeficientes já calculados. Então, logaritmo passa para o outro lado como exponencial, tá? O primeiro aqui é o nosso x3, né? Nós não calculamos x3 aqui nessa planilha, então vamos calcular. x3 é o quê? É ln de G1 que multiplica idade 1 sobre idade 2 mais, isso aqui eu não preciso colocar a 0, né, porque é igual a 1, preciso multiplicar por A1, mais A1 F4, que multiplica quem? 1 menos idade 1 sobre idade 2, fecha, mais A2, coeficiente A2, trava, vezes quem? Sítio, que multiplica 1 menos idade 1 sobre idade 2. Fecha. Estimativas. Estimado menos real dividido pelo real. Olha só que legal. Então, utilizando a regressão em 2 estágios, eu não tive viés da prognose de área basal futura. Vamos ver se vai dar problema para o volume futuro, né? Vamos aplicar aqui a equação para o volume futuro. Então, analisando os nossos dados aqui, eu percebi que os valores dos coeficientes estão trocados aqui, tá? Então, na verdade, na planilha eu vou alterar para vocês lá, mas eu tenho aqui então beta 1 com esse valor e beta 2 com esse valor aqui, tá? Então, aqui eu tenho que alterar beta 0, que é o beta esse, F4, e esse aqui, F4. Ok. Estimativas. Estimado menos real sobre real. Tcharam! Então aqui nós temos um sistema, né, um ajuste de equações consistentes para a estimativa de área basal futura, tirando esse outlier aqui, né? Mas percebam que a gente tem um intervalo aqui para as estimativas, né? Se eu colocar aqui 0,5 a 0,5
principal. 0,5. Formatar eixo. Menos 0,5 e aqui. Não quer me atender. Tá, porque está transformada a informação. Aqui está constando como está em percentagem aqui o tipo de dado, e aí eu não consigo manipular ali. Mas é isso, ó, percebam que dentro de 30% de erro aqui o intervalo para a basal e menos que 40% de erro aqui para as parcelas para a prognose da produção. Então, tenho aqui um sistema equações ajustadas, uma regressão pelo modelo de Clutter, que é o mais empregado para estimativas de produção para povoamentos de produção total, né? Eucalipto, para lenha, para papel e celulose, um sistema consistente aí para estimativas, tá? Então, se eu quero fazer prognose da produção e não tem necessidade na regressão ter as estimativas de área basal ali concretas, eu quero alcançar o volume, aqui estaria solucionado nessa primeira técnica. Para um sistema mais consistente, então, em que eu consigo estimar tanto área basal futura e volume futuro sem erros, eu preciso fazer então a regressão simultânea, regressão de equações simultâneas ou regressão em 2 estágios, que é o mesmo tipo de técnica utilizada na área de economia para ajustar a curva de demanda e oferta ao mesmo tempo. Tá? Então, esse é um exemplo consistente para ajuste de modelo de crescimento e produção de povoamento total. Espero que vocês tenham aprendido e vocês deverão fazer o mesmo passo a passo que eu fiz aqui na planilha que vai ser deixada disponibilizada para vocês em sala de aula. É isso, obrigado, até a próxima.